Tive a sorte de reencontrar aqui 2 conhecidos. O Tony, ou Cachorro, como também é conhecido, e o veleiro Madrugada, do News de Porto Alegre, que estava voltando da semana de vela de Ilhabela. O Tony é um velejador muito experiente e trabalha como skipper. Foi assim que eu conheci ele em Paraty, levando barcos para o Wind Charter. Foi legal conversar sobre esta vida navegando em barcos tão diferentes e também a transição entre a navegação moderna que temos hoje e a mais tradicional. Ele viveu um pouco desses 2 mundos. Não existia previsão de tempo. Previsão de tempo era uma coisa muito frágil, né? Não tinha essas. Era mais ou menos, um troço assim. Que diziam. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o barômetro, que a gente se guiava mais ou menos, que a gente não sabia como é que funcionava direito, também que era mais ou menos. E o resto era olhando para as informações que tinha a natureza. Eu olhava para cima até, e olhava a direção das nuvens, olhava os ventos, olhava a temperatura. O troço era meio instintivo, sabe? Então tinha gente mais velhas, que navegava aqui na lagoa. Era o seu Eduardo da Costa, tinha uns outros marinheiros ali, coisa assim, que se criaram fazendo navegação aqui em São Lourenço, Pelotas, comercial, a vela. Era o guru das previsões. Então, e essas coisas, a tecnologia vai e termina com isso. Hoje mesmo. Hoje eu sinto... aquela coisa de olhar, tá correndo nuvem pra cá, tá correndo nuvem pra lá, tá correndo... Essas coisas assim, olhar o barômetro. Eu até tenho um barômetro em casa, mas... eu pego o celular e olho a previsão, entendeu? Então não faço mais aquelas triangulações, aqueles cálculos, aquelas coisas assim, vai dar daqui, o vento tá virando aqui, tá virando nordeste, vai não sei o que, já aumentou a temperatura, essas coisas assim, vai dar calor, daqui a pouco vai dar uma... Uma vez eu saí, eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu saí pro mar, e eu saí com os argentinos, o Roberto, que é um baita navegador argentino, espero que ele esteja vivo ainda até hoje. E aí ele saiu e me ensinou a fazer navegação, assim, no barco dele, no Alcyon. Um barquinho, ele vem seguido, vem a Pelotas, acho que a última vez que ele veio a Pelotas veio uns 4 anos atrás. E ele saiu me fazendo navegação com um rádio Gordon, um troço desse tamanho, assim, quadrado, assim. Eu nunca tinha visto um rádio Gordon na minha vida, tá? E aí ele me ensinou como é que funcionava o rádio Gordon, tá? E eu já tinha uma noçãozinha básica de navegação, assim, de carta, essas coisas assim, aí ele me ensinou mais, tá? E aí eu fui fazendo uma navegação até Montevidéu. Eu fui a Montevidéu com eles, eu fui fazendo navegação. E depois, no meio do caminho lá, eu comecei a me pensar assim, mas vem cá, como é que eles nem bola davam para navegação, os 2? Tá? Não estavam dando muito aí, então nem conferiram o que eu estava fazendo, tá? Aí eu digo, tia, os caras já tinham feito tantas vezes a costa, já tinham navegado tanto, entendeu? Que eles, aquilo que eu estava dizendo, eles já sabiam de cor e salteado, entendeu? Então eles os caras já tinham feito Cabo Horn, já tinham ido não sei aonde, já tinham feito o Mediterrâneo, já tinham feito, entendeu? Os caras, tá? Então aquilo ali já era um instinto, já tava, eles já sabiam tudo de cor e salteado, não precisavam tá conferindo muito, eles davam uma olhada, eu dava os rumos, eles já sabiam de cor e salteado os rumos também, entendeu? Tá? Então tá? Então aquela coisa que acontece, fica dentro da cabeça, né? Aquela coisa assim, a gente mais ou menos... Tu dá um 360 no meio do mar aí, coisa assim, e a gente já se orienta automático, né? Você deve lembrar que no episódio 61, o meu piloto automático havia quebrado. Quanto a isso, uma boa notícia. Olá, o VioFax trouxe pra gente. Consegui um atuador inteiro usado, por um baita preço. Juntando o que sobrou do antigo, agora tenho várias peças sobressalentes. Eu sei que para o que eu quero, o ideal é ter um atuador no quadrante, muito mais robusto. Mas por enquanto, é o que podemos pagar. O problema agora é como tirar a roda de leme para trocar o atuador do piloto. Ela não sai por causa do vão onde ela entra nos bancos. Falei com um amigo que trabalhou no estaleiro que fez o balanço e confirmei que precisaria soltar os cabos do leme e levantar a torre inteira. Não é possível. Tenho certeza de que a gente vai achar uma solução mais fácil. Além de ser um baita problema soltar os cabos do leme, imagina se eu precisar fazer isso para trocar a correia do piloto no meio de uma travessia.
A sorte foi que aqui no lado do clube há um estaleiro de veleiros e trollers de aço do Ari Vilas Boas, a Vilas Boas Náutica. E por que cachorro? Cachorro veio. Cachorro, porque quando eu depois aí que 77 que eu abri a perna, assim, eu comecei a navegar mais. Tá? Comecei a navegar muito mais, e o clube lá era muito movimentado, veleiros. E aí começou assim, uma brincadeira de meus amigos. Conheci um amigo meu que tinha comprado, um pai de um amigo meu, o seu Fernando Weimar, que tinha comprado um Brasília 32. E era o barco top na época, em 78, imagina, um Brasília 32 era o suprassumo da náutica, tá? Para nós era um acontecimento. E eu estava chegando no clube, eu lembro que eu estava chegando no clube, assim, e eles estavam saindo, eles são 3 irmãos, tem até tudo, tem apelido de bicho, ovelha, até o Gugu que não, o ovelho, o lagarto e o Gugu e o seu Fernando estavam saindo, largando os cabos, assim, e eu estava chegando. E aí o Gugu chegou e disse assim, tchê, gritava, vamos navegar, vem, vamos navegar. E eu ia, como eles sabiam que eu ia todas, entendeu? Era só convidar para ir para onde, qualquer lugar, que fosse eu ia, não era convidar e eu já estava embarcando, entendeu? Então eles sabiam disso. Aí começaram, vem, aí começaram, vem, aquela coisa como se chama de cachorro. Aí o Gugu, mais novo, né? Começou, vem, aí chegou, vem cachorro, vem, com quem chama um cachorro, né? Assim, aí começava a subir, tá, e eu fui. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.